Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o CEL da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do céu, Espírito da verdade. Alziro Zaru responde. A lição de hoje é Cura das Obsessões, publicada no jornal Gazeta de Notícias, no dia 4 de junho de 1970. É impressionante a realidade espiritual da vida, tal como está sendo apresentada pelo Espírito da Verdade. O que os ignorantes da lei de Deus consideram irreal é precisamente o lado real e permanente da nossa existência. Que nos diz o Espírito da Verdade sobre a cura das obsessões? Recorrei à prece e ao exemplo moral, vós que ainda não possuis a pureza perfeita de que promana o poder imediato, que só os espíritos puros têm de afastar ou expulsar os impuros, no mesmo instante em que manifesta a vontade de fazê-lo, evangelizando e apocaliptizando as criaturas. Trabalhai por esclarecê-las e melhorá-las, dispondo-as a atrair os bons espíritos, seus fluidos e seu socorro para o afastamento dos obsessores. Quando necessário, lançai mão também da evocação praticada com muito critério, recolhimento e fervor, cheios de caridade, para com esses irmãos transviados, a fim de os trazerdes ao bom caminho, pela prece, a que sai do coração e não somente dos lábios, pelas exortações feitas e repetidas com benevolência e, ao mesmo tempo, com a doçura, a bondade e a firmeza que, apoiadas na oração, acabam sempre por convencer os mais rebeldes e endurecidos. Procurai sempre o apoio dos espíritos superiores e dos bons espíritos que vos cercam nesse trabalho de redenção. Tende confiança, porque eles atendem sempre ao chamado de um coração puro e de uma consciência reta, quando lhes solicitam o concurso para a realização de uma obra de amor e caridade. Há ainda e haverá até o fim do ciclo muitos demônios entre vós. O Espiritismo, que é a ciência do cristianismo restaurado, veio dissipar todas as obscuridades, iluminar todas as trevas,
ensinar-vos a discernir entre loucos e obsidiados. Sim, repetimos, ele vos possibilita distinguir os que só na aparência sofrem de loucura, os obsidiados, os subjugados e os possessos, aos quais unicamente o tratamento moral ou espiritual se deve aplicar, dos que realmente são loucos, passíveis, portanto, de cura material pelos processos humanos. Em caso de dúvida, se vos movem exclusivamente os sentimentos de humanidade, o desinteresse, o amor e a caridade. Tendes ao vosso alcance, na mediunidade psicográfica e, ainda mais na mediunidade sonambúlica ou vidente, que revela a presença e a ação do obsessor, o meio de vos esclarecerdes para estabelecer a distinção. Aquele homem que estava na sinagoga, possuído de um espírito impuro, estava subjugado corporal e espiritualmente pelo maligno. Observai bem o que agora vos dizemos. Constrangido por aquela subjugação, submetido inteiramente à vontade do obsessor que o dominava pela ação fluídica, foi que, agindo o mesmo obsessor sobre seus órgãos vocais, ele, transformado assim em médium falante, pronunciou estas palavras: Deixai-nos, Jesus de Nazaré, que tens tu conosco? Vieste para nos perder? Sei quem és o Santo de Deus. Foi ainda, por efeito da ação fluídica do perispírito do obsessor sobre o perispírito do obsidiado e da ação da vontade do primeiro sobre a vontade do segundo, que o homem se agitou em violentas convulsões e se atirou ao chão, soltando um grito estridente, quando Jesus intimou o demônio a cessar toda a subjugação, exprimindo-se nestes termos: Cala-te e sai desse homem. Termos apropriados às inteligências, aos preconceitos e às crenças da época. Formulando a interrogação: vieste para nos perder? O obsessor aludia ao conhecimento que Jesus, se o quisesse, podia dar aos homens das causas e dos efeitos da subjugação, pondo-os em condições de se libertarem dela. Mas não era chegado o momento se desvendarem os segredos de além-túmulo aos homens que, como na época de Moisés, eram, e ainda por muito tempo seriam, incapazes de receber o conhecimento que a terceira revelação lhes viria dar, das relações do mundo visível com o mundo invisível. Por isso é que Jesus retrucou ao obsessor dizendo: Cala-te e sai desse homem. Dizem os evangelhos: quando viam Jesus, os demônios se prosternavam exclamando: És o Filho de Deus. Os que assim procediam eram pessoas que, na multidão que se comprimia à passagem do Cristo, estavam subjugadas moral e corporalmente pelos maus espíritos. Essas pessoas, dominadas pelos obsessores, que a seu turno eram subjugados por Jesus, é que se prosternavam e, tornando-se médiuns falantes, proferiam aquelas palavras de verdade, destinadas a atravessar os séculos e a levar luz às inteligências.
compelidos pelos espíritos superiores que cercavam o mestre, os demônios obrigavam os subjugados a se prosternarem diante de Jesus e dizerem: És o Santo de Deus, és o Filho de Deus. Porquanto assim eles provavam aos homens a identidade do Cristo. Aos olhos desses espíritos maus, Jesus não era um homem, e sim um espírito, espírito mais puro que todos os outros. Por isso mesmo é que o mestre lhes proibia que o descobrissem. Ainda não soara para os homens a hora de saberem que ele não pertencia à humanidade terrena. Estas expressões, o Senhor, o Santo de Deus, o Filho de Deus, são designações respeitosas, indicativas da superioridade de Jesus com relação a todos os espíritos, quaisquer que sejam, com relação mesmo aos mais elevados, que trabalham sob a sua direção pelo progresso da Terra e da sua humanidade. A essas expressões, a nova revelação veio dar a significação exata e precisa, desvendando a origem espiritual de Jesus. Cumpria-lhe abalar fortemente as massas, impressionando os sentidos grosseiros dos homens por meio de fatos materiais que revelassem o seu poder sobre a natureza, sobre o inferno e sobre os demônios. Daí virem estes prostrar-se a seus pés, proclamando-o Filho de Deus. Ignorantes, incapazes de compreender a causa e os efeitos desses fatos, os homens os tomavam por milagres. Mas assim, era preciso naqueles tempos de ignorância para que a missão messiânica fosse aceita, para lhe assegurar o bom êxito e fazê-la frutificar no futuro. Eis porque perguntamos: não nos vemos nós, ainda hoje, obrigados a medir o nosso ensino pelo grau de inteligência e desenvolvimento moral e intelectual daqueles a quem falamos?